Salmos 37, versículo 4. Vou ler com vocês, tá bom? Diz assim: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Vou ler mais uma vez. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Amém? Ele começa falando a primeira palavra aqui no versículo 4, a palavra deleita-te, deleita-te. Na realidade, o Salmo 37 ele foi escrito pelo rei Davi, e Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tenta fazer um comparativo da vida daquele que ama a Deus e daquele que não se importa com as coisas de Deus, né? Ele é um salmo que ele seria interligado ao Salmo 73, né? É interessante até que eu vejo uma interligação espiritual. A Bíblia toda ela é interligada, mas eu vejo uma contrapartida de tudo que é dito aqui, um complemento no Salmo 73, né? Salmo 37 invertendo 73. Isso fica fácil para você lembrar e depois estudar. São salmos que mostram que Deus realmente faz diferença na vida daquele que quer servi-lo e naquele que não quer servir a Deus, aquele que o ignora. Não que Deus faça acepção de pessoas, acepção é uma coisa diferente. Deus ele recebe a todos como filhos, ele recebe a todas as pessoas como membros da sua família, a todos aqueles que querem, aqueles que se entregam a Deus, aqueles que colocam a vida na mão do Senhor, ele recebe da mesma forma. Ele não faz distinção entre ninguém. Só que o nosso nível de relacionamento com Deus determina o que nós vamos obter desse Deus, o que nós vamos sentir, determina as nossas emoções, determina o nosso grau de maturidade espiritual, determina o nosso grau de santidade. Essas coisas, elas estão ligadas ao quanto nós nos aproximamos de Deus. Tiago, ele dá a entender, né, que quanto mais próximo nós estamos de Deus, lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, ele dá a entender que quanto mais próximo de Deus nós estamos, ele está de nós. É algo que parece um pouco óbvio, mas é lógico e muitas vezes nós não pensamos nisso. Porque as pessoas, muitas vezes, elas fazem a opção de andar longe do Senhor, de não se importar com as coisas de Deus e depois quer que Deus faça algo por elas, que Deus de alguma forma influencie a sua vida, que Deus as abençoe. As pessoas têm uma noção, às vezes, religiosa, uma noção bem distante do que é andar com Deus. E aí elas entendem que Deus deveria fazer tudo o que elas precisam. As pessoas, às vezes, se ressentem com o fato de Deus, de algumas coisas não acontecerem na sua vida, e elas questionam um Deus que elas não têm relacionamento nenhum com ele. Às vezes a pessoa acha que tem um relacionamento, às vezes o fato dela lembrar que existe Deus, ela se acha no direito de cobrar coisas de um relacionamento que ela nunca teve com ele. E eu sei que é complicado, às vezes, a pessoa compreender que o relacionamento que ela deveria ter com Deus, ela não tem. E nós não vamos ser prepotentes a ponto de achar que nós podemos ensinar alguém. Na realidade, o Espírito Santo nos mostra, a palavra de Deus nos revela a necessidade de nós nos relacionarmos com o Senhor e termos um relacionamento íntimo. Então, Davi, quando ele escreve o Salmo 37, a intenção dele é mostrar sim que vale a pena se relacionar com Deus, vale a pena ter uma vida íntegra e reta com o Senhor, porque isso é bênção, né? Eu queria até ler alguns versículos antes. Por exemplo, vamos começar lá o Salmo 37 desde o versículo 1. Se você estiver aí olhando para a sua Bíblia, leia lá, Salmo 37, 1. Eu não vou colocar na tela porque eu não havia preparado, mas eu achei por bem e nós lemos juntos. Olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores. Então ele está falando, não fique chateado por causa dos malfeitores, né? Por causa da vida que eles têm. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque muitas vezes, nós como cristãos, eu tenho certeza que todo mundo já passou por esse ponto da sua vida espiritual, que nós vemos as pessoas que cometem iniquidade, que não se importam com Deus, que não estão nem aí com Deus, elas parecem que as coisas acontecem de maneira melhor e suave para elas do que para aquele que ama a Deus. Então ele está falando, não se indignes, não fique indignado por aparentemente parecer que os malfeitores se dão melhor que o povo de Deus, né? Nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, porque é natural. O Salmo 73 vai abordar isso também. Ele fala lá que ele tinha inveja, que ele se ressentia
hostil de Deus por causa de ver a prosperidade na vida daqueles que eram malfeitores, daqueles que eram ímpios. Aí no versículo 2, Davi fala assim: porque cedo serão ceifados como a terra, e murcharão como a verdura. E aí vem o versículo 3, que Davi ele começa a falar de um relacionamento gradual com Deus, né? Eu quando ensino para os irmãos, eu costumo até brincar. Eu falo que são 3 níveis de relacionamento. É o nível básico, o nível médio e o nível master, né? O nível maior que tem, né? O primeiro, o nível básico, ele está aqui no versículo 3, ele fala assim, ó: confia no Senhor e faze o bem. Então a pessoa, só dela confiar no Senhor e fazer o bem, já tem algo que a Bíblia diz para nós, ó: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então no nível básico, quem é o nível básico? É uma pessoa que confia em Deus, e não é fácil o nível básico, porque a pessoa tem que confiar, né? A confiança, ela vem na dúvida, na falta de dúvida, quer dizer, na certeza absoluta e nenhuma dúvida de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Então a pessoa confia em Deus, ela não teme, ela confia em Deus. Então quem confia no Senhor e faz o bem, e faz aquilo que é certo, já tem garantia de habitação na terra e alimento, né? Tem gente que fala, então eu vou ter uma casa própria. Nem sempre. Às vezes a pessoa vai morar numa... Mas não ter um teto não é fato. Deus promete. Você vai ter habitação e vai ter comida. Vai ser alimentado. Não vai faltar onde morar e o que comer. Aí no versículo 4 vem o que nós chamamos, que eu falo que é o médio, né? O médio, mas já é muito avançado perto de pessoas que não conhecem a Deus, que é o que nós lemos agora. Deleita-te também no Senhor, que é um nível muito maior, é diferente de só confiar e fazer o bem. Confiar, fazer o bem, ele vai acrescentando coisas. E deleitar-te no Senhor. E ele concederá os desejos do seu coração. E eu vou deixar o versículo 5 para falar no final, que é o nível master, que não é o objeto de estudo nosso hoje, né? Eu quero focar aqui no deleita-te no Senhor. Então, deleita-te no Senhor, ele vem a palavra deleite. Deleite. A palavra deleite significa se alegrar, tirar o máximo do proveito, sentir prazer. A Bíblia ela liga o deleite ao homem que trabalha e aproveita daquilo que ele trabalhou, do seu ganha-pão, do seu sustento. Ele come bem, ele vive bem, ele fica alegre, ele se deleita na sua família, em ver a sua esposa, ou a mulher se deleita no seu marido, no amor dele, o marido no amor da esposa, de poder sustentar os filhos, de não faltar nada, né? O deleite está ligado a aproveitar as coisas as coisas boas que a vida pode nos proporcionar. A Bíblia tem várias passagens, inclusive fala que o relacionamento íntimo entre marido e mulher, ele aplica essa palavra do deleite, o deleite de homem e mulher que se amam, né, como esposo e esposa, dentro do casamento ali, eles se deleitam um no outro, né? A palavra deleitar vem do mesmo radical que leva a palavra delícias. Então são palavras que nos remetem a aproveitarmos, a sentirmos prazer, a sentirmos um bem-estar, a sentirmos uma alegria, um conforto. Né? Uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, chegar em casa às vezes, né, cansado, e tira aquele sapato do pé, às vezes que está apertado, o sapato em si, né, é um sapato social, ele não é confortável para você ficar o dia todo, aí a pessoa tira o sapato, coloca um calçado mais tranquilo, coloca um chinelo em casa, vai tomar um banho, depois janta e vai dormir. Isso às vezes a pessoa quando deita ali fala, Deus, Senhor, graças a Deus, que deleite, que alegria, que conforto que dá. E eu estou tentando esgotar ao máximo o nosso entendimento sobre deleite, porque como ele começa esse versículo, ele usa a palavra deleita-te, né? Em algumas traduções tá agrada-te do Senhor, né? Agrada-te. Mas eu acredito que a tradução melhor mesmo é essa da João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel ao texto original, que traz deleite. E o deleite também nós poderíamos dizer que é como se fosse uma fonte de água no deserto. Uma pessoa que está no deserto e de repente ela encontra uma fonte de água pura, uma fonte de água fresca, que a água sai ali da rocha e
comparada à temperatura ambiente, ela sai como se fosse gelada. Isso seria um deleite, né? Uma pessoa sentindo sede, com a garganta seca, temendo até pela própria vida, e no meio do deserto ela encontra uma fonte de água. E aí eu separei aqui para vocês, por exemplo, o versículo de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, que diz assim, olha só. O temor do Senhor é fonte de vida. Fonte de vida. O temor do Senhor, vivermos para o Senhor, temendo o Senhor, fazendo a vontade dele, ele é uma fonte de vida. E isso traz um deleite. Porque tem pessoas, muitas pessoas que nós sabemos, que não querem mais viver, perderam a razão, a alegria de viver, perderam a alegria de estar com a sua vida, enfim, perderam a alegria de viver mesmo, de passar mais um dia, dois, não querem mais viver. E está dizendo aqui que o temor do Senhor, quando nós tememos o Senhor, nós vamos encontrar a fonte de vida, de onde brota a vida verdadeira, como se nós estivéssemos num deserto, sem vida, e de repente nós encontramos uma fonte de vida. Ele fala para desviar dos laços de morte. Nós temos que entender que Deus, ele é uma fonte de vida. Deus, ele traz deleite na vida daquele que quiser, naquele que se aproximar de Deus. Ele traz um convite para a nossa vida, nos chamando a entrarmos no melhor do Senhor, a experimentarmos dessa fonte de vida, um manancial de águas vivas. Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus antes, em outro local, ele fala que quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso é um deleite. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando que quem começar a se alimentar, saciar sua sede espiritual em mim, nunca mais vai ter sede, porque eu vou saciá-lo. Eu vou, como se tivesse pessoas que vivessem atrás, naquela época, inclusive, né, por exemplo, na época dos patriarcas, lá na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, era importantíssimo para eles no meio do deserto encontrar um poço com águas vivas, águas que se renovavam ali pelo lençol freático, que eram águas que estavam sempre renovadas e sempre frescas. Você encontrar um poço no deserto é a garantia de sobrevivência, é a garantia de prosperidade. Com aquela água eles alimentavam o gado, com aquela água eles irrigavam a terra, e eles conseguiam plantar e colher em pleno deserto. Então nós vemos que nós temos que buscar essa fonte de alimento. Para eles era um deleite encontrar um poço, era tudo de bom, era como se hoje você encontrasse um poço de petróleo jorrando e encontrasse uma mina de ouro. Era algo muito bom no deserto, aquilo ajudava demais, aquilo era garantia de prosperidade, garantia de sobrevivência, era garantia de uma vida mais feliz, lógico, observando alguém que andava com Deus e amava a Deus, né? Porque nós sabemos que a felicidade não está nessas coisas, né? A felicidade, ela se encontra num relacionamento com Deus. Então nós vemos que Deus, ele fala sobre isso. E é interessante que tem uma passagem aqui no livro de Jeremias, olha só, Jeremias capítulo 2, Deus, ele se queixando que o povo de Israel haviam feito duas maldades. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Porque o meu povo fez duas maldades. Nós já até falamos desse versículo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está falando, eles me deixaram, eu sou o manancial, eu tenho as águas vivas, eu sou a fonte da alegria. Eles pararam de se deleitar em mim e cavaram cisternas, cavaram poços, cisternas rotas que não retêm água, cisternas quebradas que não tem, como se fosse uma caixa d'água que não é capaz nem de reter água. Eles preferiram buscar algo fora de mim e me deixaram, eu que sou manancial de águas vivas. Deus está falando, o povo tinha toda a saciedade em mim, tinha toda a alegria em mim, tinha tudo, mas eles me deixaram, eles foram buscar outras coisas. Deus, ele está questionando o porquê dessas coisas, né? Ele fala, foram duas maldades, além de me deixarem, foram buscar os seus deleites, as suas alegrias em outras coisas. Eu separei aqui também, olha só, como Deus se refere àquele que tem o deleite nele, né? A Provérbios 11, 20. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite.
Então nós vemos que Deus, ele também se alegra, ele também se deleita na vida da pessoa que tem um caminho sincero. O caminho sincero é aquele caminho que faz a coisa correta, como nós lemos no princípio, aí no versículo 3 dos Salmos 37:3, que fala, né, confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem, são caminhos sinceros. Confia no Senhor e faz o bem. Mas aqui agora, Davi está nos convidando, ele está falando, deleita-te também no Senhor. Deleita-te também. Ele usa a palavra também, porque ele está falando, não é só fazer essas coisas que nós falamos anteriormente. Também se deleita no Senhor, né? E Ele satisfará. E Ele satisfará, Ele te concederá os desejos do seu coração. Primeira vez que nós vemos a palavra deleite aparecer na Escritura, está lá em Gênesis 18:12, né? Eu separei aqui. E foi Sarai que falou. Quando o anjo aparece para Sara, dizendo que ela ficaria grávida e teria um bebê, ela fala assim, ela estava escutando, né? Ela não estava presente na conversa, mas ela estava nas proximidades escutando de uma forma escondida, e ela ouve isso, a Bíblia diz que ela ri, e ainda ela fala, Senhor, será que depois de velha ainda terei deleite? Né? E talvez essa palavra deleite, que ela usa, algumas pessoas falam, será que não tem a ver com o relacionamento dela com Abraão? Mas depois o anjo repete o que ela disse. Ele fala, olha, Sara riu, e ela disse que será que depois de velha eu terei um filho? Então o deleite aí dela seria a alegria como mulher de ter uma criança, de ter um filho. E é algo que é a primeira vez que a palavra deleite aparece na Bíblia. Ela está vinculada a um desejo do coração que Deus vem através de um anjo e fala que vai ser atendido. Então o deleite ele está diretamente ligado a desejos do coração que nós gostaríamos que acontecessem, né? Coisas, é lógico, é uma redundância, né? Desejos do coração que nós esperamos que venha acontecer, né? Que nós temos esperança que acontece. E a palavra de Deus está dizendo, se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele vai satisfazer os deleites do nosso coração. É uma troca. Existe uma troca. Não que é uma troca que eu quero fazer uma troca com Deus, mas é algo natural. E nós vamos ver aqui um pouco mais para frente um mecanismo espiritual que envolve tudo isso, né? Ele fala aqui também, deleita-te também no Senhor. Nós podemos entender esse também ligado ao versículo anterior, né? Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te também no Senhor. Ele está acrescentando, então, somado ao anterior. Mas nós podemos dizer também que o deleite, existem deleites em outras áreas da nossa vida. Deus, ele sabe que nós nos alegramos quando coisas boas acontecem. Deus sabe que nós ficamos felizes quando nossa família está bem. Deus sabe que nós ficamos bem quando as pessoas que nós amamos, elas estão bem e acontece algo bom com elas. Deus sabe que no nosso relacionamento marido e mulher, né, dentro do casamento, Ele sabe que quando tudo vai bem, é uma alegria, é um deleite. Então Deus fez o homem para se deleitar. Quando o homem come, né, a questão de nós comermos, ela traz uma satisfação, né, por nos alimentarmos. E então há um deleite também quando nós comemos, há um deleite quando nós dormimos, há um deleite quando nós fazemos alguma atividade de lazer. Deus sabe dessas coisas, essas coisas são boas. Deus, ele não recrimina essas coisas, pelo contrário. O livro de Provérbios fala inúmeras vezes de que Deus, ele fez as coisas boas para o homem, para que o homem se deleitasse nelas. Deus, quando ele criou os céus e a terra, lá em Gênesis, no início da criação, ele foi fazendo as coisas, e a Bíblia fala, e viu Deus que era bom. Ele foi fazendo e foi vendo que era bom. E nós olhamos para a natureza, nós vemos que tudo que Deus fez é adaptado para o homem viver. Deus não fez para ele, ele fez para o homem viver. Lógico que tudo isso transmite a glória do Senhor, o poder dele. Mas ele adaptou toda a natureza, todo o universo para o homem viver. Uma vez, uma pessoa conversando comigo, uma pessoa que não crê nas Escrituras, que não crê naquilo que a Bíblia nos apresenta, na concepção de Deus, ela me perguntou, ela falou, você acredita de verdade que o Deus todo-poderoso que vocês dizem acreditar, ele se preocupou com o homem a tal ponto de fazer todo o universo
para o homem, né? E eu falei, é o que a Bíblia me mostra, é o amor de Deus por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que não só fez isso, mas envia também seu único filho, né? Ele vem em forma de homem e morre por nós. Esse é um amor que é incrível. E eu sei, eu me pus no lugar daquela pessoa e eu compreendo o fato dele não conseguir crer nisso, porque é difícil de crer, é algo difícil. Como é? Deus se importa então conosco, um ser humano, nós somos o objeto do amor do Senhor. Ele fez tudo por amor ao seu filho, mas ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E nós temos que crer que esse Deus bom, ele fez as coisas na criação para que o homem viesse a usufruir. Ele fez o homem, viu que o homem estava só, ele criou uma adjutora para ele, e Adão olhou para sua esposa, ele ficou feliz, ele se deleitou naquela mulher, a mulher se deleitou em Adão, ele fez o jardim repleto de árvores frutíferas, e quem não gosta de comer uma fruta, pode ser que tem uma pessoa que goste de uma fruta ou não goste de outra, mas no geral as frutas todo mundo gosta, são coisas deliciosas, que quando nós comemos uma fruta docinha, uma fruta suculenta, todo mundo se sente bem, é um deleite, né? E Deus fez essas coisas para o deleite do homem. Mas aqui agora ele está falando de deleita-te também no Senhor. No Senhor. E aí que entra o cerne de tudo que nós queremos falar nessa manhã. Será que nós temos nos deleitado no Senhor? Será que a nossa vida realmente busca alegria em Deus? E eu vou ser mais específico. Como que nós nos deleitamos no Senhor? Nós nos deleitamos no Senhor quando nós amamos ler a sua palavra, quando nós buscamos a palavra de Deus na Bíblia. Eu sei que tem muita gente hoje nas igrejas, tem muita gente que até questiona, não, ler a Bíblia para quê? Não precisa, enfim. Mas a própria palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor quer estudar a sua palavra, quer ouvir a sua voz, né? Nós temos que nos mergulhar nas escrituras, porque isso é um deleite. E será que nós temos nos deleitado dessa forma? Será que a pessoa tem alegria, sente prazer em passar momentos com Deus de oração, meditando na palavra, buscando orientação do Senhor? Será que a pessoa se deleita no Senhor a ponto de jejuar para passar um tempo em consagração com Ele? Será que nós temos feito essas coisas? Ou será que nós temos vivido uma vida como se Deus fosse secundário, como se Ele não fosse o mais importante, como se nós tivéssemos prazer em tantas coisas, e aí eu tenho que parar aquelas coisas que eu tenho prazer, deixa eu ir lá e seguir a Deus. Será que nossa vida é assim? Caramba, eu não queria, mas deixa eu ler a Bíblia aqui, senão Deus vai me castigar. Não, Deus não é assim, queridos. O que Deus está procurando é homens que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós queremos adorar a Deus por formalidade. Nós queremos ler a Bíblia porque precisa, porque estão pegando no meu pé. Deixa eu orar porque senão o inimigo me ataca, o diabo vai fazer algo ruim. Não, nós temos que ter como princípio o amor do Senhor. O amor, algo que realmente nos leva para perto de Deus, que nos traz alegria, que nos traz uma necessidade. Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É essa a verdade. A verdade é quando brota de dentro de nós. Não precisa ninguém cobrar, não precisa ninguém ficar em cima, não, Deus está procurando pessoas que despertem para esse desejo, pessoas que despertem para querer ler a Bíblia todos os dias e fazer disso sua refeição diária. Deus, ele deseja pessoas que despertem para adorá-lo, para cantar para ele, para orar, para falar com ele, para passar, investir um tempo da sua vida com Deus. Eu posso até dizer gastar, né? Gastar é um investimento, mas nós temos um tempo limitado de vida, e quando eu decido utilizar esse meu tempo numa atividade, eu estou jogando naquele momento uma parte da minha vida que eu não recupero nunca mais. Eu digo em questão ao tempo. Então vale sim a pena nós entregarmos uma parcela grande da nossa vida para adorarmos a Deus, para lermos a Bíblia, para orarmos, para nos consagrarmos, para fazermos o que é certo. Porque é assim que nós vamos dizer para nós mesmos, não é para Deus, não é para ninguém que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar para nós mesmos o que Deus ele é importante para nós, e nós temos nos deleitado em Deus. Jesus, aqui em Lucas capítulo 8, 14, ele se refere aos deleites da vida quando ele está falando da parábola do semeador. Ele fala que uma parte das sementes que o semeador foi semeando, ele jogou, uma parte caiu na beira da estrada, as aves comeram. Uma parte caiu em solo pedregoso e ela brotou, o sol secou depois, o sol veio e secou a planta. E uma parte caiu entre os espinhos.
E ele explica, né? Aqui caiu à beira da estrada, é aquele que ouve a palavra, e depois vem Satanás, em outra passagem ele fala diabo, e outra ele fala os demônios, o maligno, e rouba essa palavra e a pessoa acaba não se convertendo. Uma segunda parcela cai no solo pedregoso, são as pessoas que recebem a palavra com alegria, há algo assim que parece que a pessoa vai viver naquela alegria com Deus, e depois de um tempo as dificuldades acabam minando a fé da pessoa e ela desiste. E uma terceira parte cai entre os espinhos, é quando Jesus fala que a semente que caiu entre os espinhos, quando ela frutifica, e os espinhos ele acaba chamando de deleites da vida, né, ou cuidados do mundo. A pessoa ela está buscando tantos deleites do dia a dia da vida que aquela palavra dentro do coração dela não vai frutificar. Ela vai... Por quê? Porque a pessoa está presa aos deleites da vida. E é esse o problema. Os deleites da vida, eles têm que ser migrados para os deleites no Senhor. Porque aquilo que você tem buscado na vida, aquilo que eu tenho buscado na vida, se eu direcionar essa alegria para Deus, Deus ele começa a abençoar os desejos do meu coração. Eu não preciso correr atrás dessas coisas. Eu preciso ter meu coração cheio com a palavra de Deus. Porque Jesus disse que é os deleites da vida que roubam a alegria das pessoas e faz com que elas percam o melhor de Deus. Roubam a alegria de Deus na vida das pessoas. Nós temos que entender que nós precisamos nos deleitar no Senhor. 2 Timóteo 3 também, Paulo se refere de como os homens seriam nos últimos dias, né? Ele fala assim no capítulo 3, versículo 4, que os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então por isso que Davi, o Espírito Santo aqui através de Davi no Salmo 37, ele está falando, se nós nos deleitarmos no Senhor, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas nos últimos dias, Paulo diz aqui para Timóteo que os homens eles estariam correndo atrás dos deleites, eles seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E se nós tomarmos cuidado, nós estamos vivendo uma vida dessa forma. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos correndo atrás de autossatisfação e de buscar o melhor para nós e de satisfazermos os nossos desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou buscando isso, eu estou lutando por isso, e nós esquecemos que a única coisa que realmente importa é nos deleitarmos no Senhor. Nós temos que aprender que é Deus o foco da nossa vida. Nós vivemos para Ele, por Ele e para Ele. Para Ele e por Ele, através dele e por Ele. Bem, enfim, eu acabo falando as coisas repetidas. Nós vivemos para Deus, é por causa do que Ele fez na nossa vida. E nós temos que direcionar o nosso deleite para Deus. Eu sei que pode parecer difícil, mas a Bíblia está dizendo, confia em Deus, confia. Se nós dirigirmos o nosso deleite todo para Ele, os desejos do nosso coração que Ele sabe, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Olha só o que Tiago aqui fala para nós. Eu separei duas passagens, Tiago e Pedro. Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago está falando, quando você vai orar, a gente ora para coisas, né? Tiago está falando, quando vocês estão orando, ao invés de vocês orarem algo que te leva para perto de Deus, vocês estão pedindo coisas para gastar nos vossos deleites. E quantas vezes nós temos feito isso? Nós oramos para que Deus nos dê o nosso deleite. E aí que está o erro, queridos. O erro. Por que Deus muitas vezes não responde nossas orações? Por que Deus muitas vezes não nos abençoa? É porque Davi está nos explicando, se eu focar o meu deleite em Deus, Senhor, eu quero me deleitar em Ti, e começar a orar, para falar, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver em Ti, eu quero ter alegria no Senhor, Deus que conhece todas as coisas, Ele vai olhar para o nosso coração e Ele vai nos abençoar. E eu sei que se nós não tomarmos cuidado, nós ainda vamos buscar a Deus dessa forma, tentando manipular o Senhor, como se isso fosse uma fórmula mágica. Então eu peço para Deus que Ele seja o meu deleite, ou eu vou tentar fazer do Senhor o meu deleite, e aí eu recebo os desejos do meu coração. E no fundo, nós estamos correndo atrás dos desejos. Nós estamos buscando os nossos deleites. Não, a Bíblia ensina nós nos desligarmos dessas coisas. Deixa tudo para lá e busca o Senhor como razão da sua vida. E Ele está falando que confia nele. Você vai ver que Ele vai abençoar a sua vida. Você verá que Deus ele vai fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Ele conhece, Ele sabe os nossos desejos. Deus, Ele é incrível. Ele vai fazer coisas, às vezes, que basta um suspiro. Ele vai permitir que aquilo aconteça, ou Ele vai fazer, se você estiver vivendo, se nós estivermos vivendo para agradá-lo.
Eu sei que é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade que nós precisamos implantar na nossa vida, e isso tem que ter oração. Nós temos que aprender a pararmos de pedir coisas para o nosso deleite para Deus. Nós temos que aprender a pedir coisas pelos outros, interceder pelas pessoas e entrarmos na presença de Deus e pedir: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu deleite, me ensina a te adorar, me ensina a servir a ti. Enfim, nós temos que pedir essas coisas para Deus. Olha só o que Pedro fala aqui em 2 Pedro 2,13. Recebendo, está falando sobre homens maus, né? Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Como que esses homens que têm prazer nos deleites cotidianos são? Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então Pedro está falando de uma categoria de pessoas que eles têm prazer nos deleites cotidianos. Cotidianos é do dia a dia. Essas pessoas não estão preocupadas com Deus, elas estão preocupadas com deleites, em buscar aquilo que realmente enche o seu coração. Eu sei que muitos de nós gostamos de coisas boas, nós queremos coisas boas na nossa vida. Eu digo mais uma vez que não são erradas, são parte da vida de Deus, são promessas de Deus. Mas Deus está ensinando para nós mudarmos o foco, para vivermos uma vida espiritual correta. Foca em Deus. Nós temos que focar no Senhor, nós temos que colocar o nosso coração no altar, nós temos que ter alegria em termos comunhão com Deus, buscarmos a Deus. E é triste, queridos, é visível quando nós olhamos para uma pessoa e nós vemos que para ela é um fardo as coisas de Deus. Às vezes a pessoa está até no nosso meio, ela anda conosco, ou ela frequenta lá a igreja que nós frequentamos, e nós percebemos que para ela é um fardo orar, para ela é um fardo ler a Bíblia, para ela é um fardo jejuar, é um fardo tirar 1 hora do seu dia para estar com Deus. Para as pessoas é difícil. Por quê? E por que é difícil essas coisas? Porque a pessoa não tem prazer no Senhor. O prazer dela não está no Senhor, né? O Salmo número 1, ele diz assim no começo: bem-aventurado... Deixa eu abrir aqui o Salmo número 1, que eu gosto muito dele. Ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O prazer da pessoa está no Senhor. E é isso que é difícil nós encontrarmos hoje em dia, né? Eu estou me incluindo nisso. Deus, ele está procurando homens e mulheres que o adoram com inteireza de coração, em verdade, em espírito e em verdade. Antes, eles têm o prazer na lei do Senhor e em sua palavra eles meditam dia e noite. Mas enfim, deleita-te também no Senhor, e a Bíblia diz que ele concederá os desejos do seu coração. E aí vem uma informação que é importante para nós entendermos. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E esse é o problema. Enquanto eu não me deleito no Senhor, o meu coração vai ter alguns, ou muitos, se não todos, desejos malignos, que são contrários à palavra de Deus, são deleites que não vão me abençoar, são coisas que vão me afastar mais do Senhor. Então, se eu deixar que o meu coração decida o que eu quero e o que eu não quero, eu posso me dar mal. Mas, se eu me deleitar no Senhor, aos poucos, o Espírito Santo vai direcionando o meu coração. Ele vai direcionando a minha oração. E, na realidade, se eu deixo de pedir as coisas que eu preciso e que eu me deleitaria nelas, e eu começo a confiar 100% no Senhor, o Senhor vai deixar que venha sobre minha vida coisas que estejam no meu coração que são boas, que vão me abençoar, que vão fazer a diferença na minha vida espiritual, na minha vida material. Ele vai me prosperar. Por quê? Porque o meu coração está alinhado com Deus. Então ele vai alinhando, inclusive, os desejos do meu coração. Ele vai tirando desejos que não são bons e colocando desejos que são alinhados com a vontade de Deus. E aí está o segredo. Eu tenho que desistir das minhas vontades imediatas, crendo que se eu me aproximar de Deus, ele vai me dar o que eu quero. Aqui não é nem necessidade, necessidade é no versículo 3, né?
casa e comida. No versículo 4 ele fala de desejos do seu coração. E aí eu pergunto, quais são os desejos do nosso coração? Tem um monte de desejos. Deus ele não filtrou, ele não falou não, só os desejos, não. Ele falou os desejos do coração. E se esses desejos forem coisas boas, forem coisas que na nossa vida vai trazer alegria realmente e vai nos levar mais pra perto de Deus, a palavra está dizendo que Deus vai cumprir. Ele vai ter prazer em fazer com que isso se cumpra na nossa vida. Então vale a pena, queridos. É esse o segredo de ter uma vida abençoada. É esse o segredo de nós termos uma vida onde Deus atende os desejos do nosso coração. Ele não precisava fazer isso, mas ele prometeu isso na sua palavra. Ele falou que se nós nos deleitarmos nele, se nós colocarmos a nossa alegria de viver no Senhor, se nós colocarmos ele como primeiro na nossa vida, quando ler a Bíblia não é mais um fardo, não é mais um peso, quando orarmos, né, orar, falar com Deus, não é mais uma obrigação, não é mais um dever espiritual, quando ninguém precisa nos cobrar. Sabe quando ninguém precisa nos cobrar, queridos? Ninguém precisa ficar no nosso pé, nem o próprio Deus, né? Porque nós amamos fazer isso, a ponto até de ficarmos até demais, sabe? Que eu creio que não existe demais, porque quanto mais nós estivermos perto de Deus, nós vamos ser mais abençoados. É interessante, já estou pronto aqui de terminar, mas Deus ele tem um diálogo com Caim, lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis. Caim, o irmão de Abel, né, eles eram filhos de Adão e Eva, e Caim estava, por algum motivo, com inveja de Abel. Na realidade, a Bíblia diz que Deus ele recebia as ofertas de Abel e não se agradava da de Caim. E aí Deus ele vai para Caim e fala, Caim, a sua vida espiritual não está correta. Se você fizer o que é certo, eu vou receber sua oferta. Então ele vinha fazendo algo errado que nós não sabemos, o coração dele talvez não estava alinhado. Ele fala, mas se você não mudar o seu coração, o seu desejo será sobre você. Ele está falando as coisas erradas, o seu deleite, onde você está colocando o seu coração, vai ser o motivo da sua ruína. Vai ser um motivo, porque ele desejava no coração dele já matar o irmão, provavelmente era isso, e isso foi a ruína de Caim. Então, queridos, nós olhamos que Deus ele é justo, ele é bom, ele fala, o seu desejo será sobre você. É uma lei da natureza espiritual. Se você deseja algo, mais cedo ou mais tarde, esse seu desejo vai ser a sua ruína. Então, vale a pena nós buscarmos a Deus, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós alinharmos o nosso coração com o Senhor, que Ele vai fazer, Ele vai atender os desejos do nosso coração. E Ele vai colocar desejos bons dentro de nós, que não será a nossa ruína. E aí Ele fala, se você andar comigo, se você tiver o seu deleite em mim, o seu desejo será sobre vós. A mesma coisa que Ele falou para Caim, né? É de uma maneira misturada com esse salmo. Eu misturando a frase dele para Caim com esse salmo, é como se ele dissesse, o seu desejo será sobre você. Se for um desejo ruim e você andar longe de mim, esse desejo vai ser a sua ruína. Mas se você andar comigo e se for um desejo bom, eu vou fazer com que se cumpra. E essa é uma promessa poderosa do nosso Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Eu queria terminar com vocês lendo lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, como eu gosto muitas vezes de fazer referência ao livro do Apocalipse, que é onde ali Deus diz que vai se cumprir e se completar todas as coisas. Abra aí comigo, Apocalipse 21, 6, que diz assim, e disse-me mais, Deus dizendo, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele fala assim, ó, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você tem sede? Né? Tinha uma música que fala, você tem sede de quê? Né? A música pergunta, você tem sede de quê? Você tem sede de deleites, de bênçãos, ou você tem sede de Deus? Ele está falando, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu falei da fonte lá no começo. É a fonte que sacia a nossa sede, que mata a nossa necessidade, que sacia a nossa vida e onde nós podemos nos deleitar. O Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer nos abençoar, Ele quer transformar os nossos caminhos. Amém, queridos?